Bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso canal de Pílulas Filosóficas para o Dia a Dia. Nesse primeiro vídeo eu quero convidar a todos a gente ouvir um pouquinho de uma citação junguiana, que não é das mais comuns, mas que pode trazer uma reflexão bastante legal para a gente, para o nosso dia a dia. Essa citação está relacionada a um conceito da psicoterapia analítica de Jung, relacionado ao conceito de metanoia, que a gente vai ver um pouquinho mais nessa pequena postagem, nesse pequeno vídeo. Nessa citação, a gente vai ver o seguinte: Jung fala que geralmente a mudança começa, as mudanças que acontecem na nossa vida, as mudanças principais que acontecem na nossa vida, vão se dar principalmente após a segunda metade da nossa vida. Essa segunda metade da nossa vida não tem necessariamente a ver com a segunda metade cronológica, mas sim a segunda metade relacionado ao desenvolvimento da alma do indivíduo. A partir de um certo momento, segundo Jung, a vontade do indivíduo vai se identificar cada vez mais com as finalidades oferecidas pela natureza dos motivos inconscientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de um determinado momento da nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades vão ser mais pautadas por um motivo inconsciente do que pelos motivos conscientes. Quer dizer, a gente deixa possivelmente de se atrair pelas vontades materiais e passa a ter mais vontades espirituais ou mais vontades relacionadas ao desenvolvimento da alma. Até um determinado ponto, diz Jung nessa citação, a pessoa começa a insuflar assim sua vida nas coisas, quer dizer, as coisas externas passam a não fazer mais sentido, mas as coisas internas do indivíduo vão ficando mais afloradas, até que elas começam finalmente a causar ou a ter um processo de expansão dentro do indivíduo, chegam até a ultrapassar essa pessoa. O que isso quer dizer na prática? Dia a dia, quer dizer que em determinado momento da sua vida, você vai passar por determinadas situações e você vai se sentir como que impelido a procurar novas oportunidades, a procurar novos caminhos, a destrinchar novas maneiras de viver a sua vida. E tudo isso faz parte do que Jung chama de metanoia, quer dizer, uma outra mentalidade, uma mudança de mentalidade, normalmente vai acontecer dentro de um processo, dentro de uma etapa do processo da nossa vida. O Jung também vai falar em relação ao nosso cotidiano. As mães vão se sentir ultrapassadas pelos filhos. Os homens, suas criações, quer dizer, a criação que você teve, as coisas que você criou durante a sua vida não mais vão fazer sentido a partir de um determinado momento da vida. Aquilo que se chamou a vida inicialmente a muito custo, talvez até mesmo com muito esforço que você tenha empenhado para conseguir, agora já não vai mais poder ser contido dentro desse processo de metanoia. Que de início era uma paixão, pode ser o estudo, pode ser a casa, pode ser o seu casamento, o seu relacionamento, depois se torna uma obrigação e por fim acaba vindo quase que um peso insuportável. Assim diz Jung, como uma espécie de vampiro a sugar a nossa vida, a vida do Criador.
Isso tudo é muito importante, é muito interessante, porque em determinado momento da vida a gente vai ter esse processo de metanoia. Muitas vezes esse processo de metanoia vai estar também atrelado a um processo de novas conquistas, a um processo de deixar para trás algumas coisas e procurar novas paixões, novos desejos, novos caminhos, né? Como se o seu corpo e a sua mente precisassem de algo mais, algo mais. Então é muito comum a pessoa se referir, os pacientes se referir, os analisados se referirem a esse processo de busca por algo novo, né? Mas isso tudo vai se transformar no indivíduo de uma forma bastante caótica no início, depois tem um processo de regulamentação, um processo de ordenação. Assim, voltamos à citação, a paixão muda de aspecto, passa a ser um dever. O querer transforma-se inexoravelmente numa obrigação. Olha, eu tenho que fazer determinada coisa, mas essa coisa já me pesa tanto, já me é cansativo, eu não gostaria de estar nesse mesmo local, né? O que traz à tona também o que Aristóteles falava e os próprios gregos falavam sobre você estar no lugar certo para a sua vida, né? Quando você se sente fora do seu lugar natural no mundo, você não se sente bem, você passa a não se sentir bem nesse mundo. As voltas da caminhada, que antes eram cheias de surpresas e descobertas, quer dizer, o seu processo de viver, de sair para trabalhar, de conhecer pessoas, de ir num barzinho, de ir num cinema, de papear, de jogar papo fora, isso parece que deixa de ter um certo sentido. E você, em vista daquelas surpresas e descobertas, agora elas não vão passar mais do que uma simples rotina, né? Na citação de Jung, o vinho acabou de fermentar e começa a clarear. Desenvolve-se em tendências conservadoras, quer dizer, na segunda metade da vida, né? Você começa a se tornar um pouco mais conservador, um pouco mais ensimesmado, fechado em si mesmo, né? Muitas vezes você não quer olhar para frente, mas você quer olhar as coisas que estão à sua volta ou que estão relacionadas a algum retorno ao passado. Você começa a se cobrar, por exemplo, a não ter feito determinadas coisas, né? A se cobrar de procurar novos caminhos, novas trilhas, né? Começa principalmente a procurar motivações verdadeiras. Dentro dessas motivações verdadeiras é que vão surgir novas descobertas. O indivíduo consegue, segundo a citação, conhecer a sua peculiaridade por meio da consideração crítica de si próprio, de seu destino. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, você começa a se questionar, a se criticar em relação a tudo aquilo que você fez até o momento, se valeu a pena ou se não valeu a pena. Mas esses conhecimentos não nos serão dados de graça, segundo Jung. Chega-se a tais conhecimentos apenas por abalos violentos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um processo de metanoia, um processo de passagem do meio, como diz James Hollis, né, que é um escritor pós-junguiano, né, esses conhecimentos, essas descobertas, essas novas descobertas da segunda metade da vida, elas vão chegar até você por um abalo muito, muito importante. Um abalo sísmico, psíquico, digamos assim, bastante vultuoso, né? Isso vai se dar através de grandes rupturas, seja rupturas do trabalho,
seja rupturas emocionais, rupturas com a família, rupturas nos próprios relacionamentos, sejam eles relacionamentos profissionais, sejam relacionamentos interpessoais. Mas, segundo Jung, esse processo de metanoia, apesar dele ser doloroso, ele vai trazer a quem puder passar por ele, né, por essa transformação, vai trazer um grande ganho psíquico, vai trazer um grande ganho de vivência, de energia para a própria vida. Então é importante que a gente, sabendo, tendo consciência de que esse processo chamado metanoia vai chegar até nós em determinado momento da nossa vida, nós vamos ter que lidar com ele de alguma forma, né? Tendo a consciência desse processo de metanoia chegando até nós, essa conscientização já é bastante eficaz para a gente saber lidar com alguns aspectos que vão advir na sequência desse processo de metanoia. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno e curto vídeo. Faz parte de uma coleção chamada Pílulas Filosóficas para o Dia a Dia, e esta é a primeira pílula que eu deixo para vocês. Se vocês gostaram, por favor, siga a gente no nosso canal do YouTube novo, e espero também que vocês possam compartilhar desse pequeno conhecimento, dessas pequenas pílulas, com as pessoas que lhes são caras. Fiquem bem, muito obrigado e paz profunda para todos.